Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso vai depender do horário que você vai estar assistindo a minha aula. Eu sou o professor Ives Fernando, eu sou professor de ciências, mas antes de começar a minha aula, eu queria começar aqui com um joguinho de adivinhação para ver se vocês adivinham bem o que é essa plaquinha. Será que essa plaquinha aqui pode ser a minha parceira, ou talvez até meu parceiro de dança, tanto faz, quem vai escolher sou eu mesmo. Ali a gente tá ali dançando, tudinho. Aí você tá dizendo, dois passinhos para cá, dois passinhos para lá. Aí vai dizer, mas professor, isso é tão antigo. Mas a gente pode de repente sair desses passinhos para ali pro muvucão, né? Onde tá ali o muvucão, você pega, ó, tei, aqueles passinhos, ou senão você senta assim e fica, ó, balançando, que é a cultura de hoje, né? Não é a minha geração, não é o que eu gosto, mas eu tenho que respeitar o seu gosto, né? Nós estamos aqui para respeitar todas as pessoas, aceitar também o gosto delas. Então, eu não estou aqui para recriminar o seu passinho. Se possível for, até danço, assim, de brincadeira, né? Mas é só na brincadeira. Mas vocês já adivinharam o que é essa plaquinha? Bom, essa plaquinha aqui, ó, é do EducaPE, para lembrar para vocês que nossas aulas, elas estão passando aonde? Eu vou chegar até mais próximo aqui da câmera, para ficar bem fixa aqui, ó. Olha só, fazer até umas caretas assim, pode fazer a careta. Aqui, ó, Facebook, YouTube, é lá que tá passando as nossas aulas. Nossas aulas estão passando no YouTube, está passando ali na TV, é aula de ciências, é para mim a melhor aula que tem, a aula de ciências. É porque eu também sou professor de ciências, né? O outro professor vai dizer que a melhor aula é a aula de matemática ou de física. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Então, não esquece de compartilhar, dá aquele like, vai lá no sininho que também tem. Não é só dar o like não, ó. Tem um sininho, quando você clica ali naquele sininho, toda vez que tiver a minha aula do EducaPE ou as outras aulas do EducaPE, ele vai informar para você no seu canal e daí você vai assistir as aulas. Então, pega a nossa aula e também compartilha. E agora vamos começar o assunto do oitavo ano, aula 08. Bora lá para a telinha? Bom, quando você vê aí na telinha, observe primeiro, não vou nem observar o assunto. Toda vez eu falo assunto, vocês observam, mas agora eu quero que observe a minha rede social. Porque eu quero que todo mundo entre na minha rede social, me adicione lá, @FernandoGayatri no Instagram, @FernandoGayatri no Facebook, para poder conversar comigo, para saber quem é o professor Ives Fernando. A gente pode fazer uma live, a gente pode conversar, pode escutar música, se descontrair e dali também ter os conteúdos. É importante também saber como é que você está nesse momento de pandemia e como é que eu estou também. Então, se você me adicionar, a gente vai ter esse momento prazeroso. Eu tenho certeza que vocês vão amar. A aula de hoje eu vou falar sobre os seres vivos e suas adaptações. Toda vez que eu falo de seres vivos e adaptação, eu estou falando de evolução. Por que eu estou falando de evolução? A evolução biológica, ela corresponde ali a um processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. A atual diversidade dos seres vivos, vê bem, diversidade quer dizer o quê? Grandes números de espécies que são diferentes. Ok? Beleza? Para o tio aqui, pode ser assim ou pode ser assim, tudo bem. Só não vou fazer o símbolo dos iluminados. Mas eu posso falar sobre a atual diversidade dos seres vivos, que é o resultado de processos de transformação e adaptação de espécies, né, aos variados ambientes, constituindo aí a evolução biológica. Se eu falo da evolução biológica, eu estou falando de todos os seres vivos. Então, a ideia que é principal da evolução biológica é que todos os seres vivos
compartilham um mesmo ancestral. Como assim? Todos os seres vivos vão compartilhar de um mesmo ancestral? Ou seja, todos vieram de um mesmo ancestral. A partir dela surgiu a enorme variedade de espécies que encontramos hoje. E pode-se dizer que a evolução é um processo pelo qual os organismos modernos se desenvolveram a partir de antigos ancestrais. Então eu tenho uma imagem aí que vocês observassem bem na telinha. Vê só o ancestral de onde nós viemos. Todo mundo fala, professor, o homem veio do macaco. Que história é essa? E um homem veio lá do macaco? Tem um criacionismo, que quem criou o homem foi Deus. Mas pela ciência, o primeiro ser vivo ele começou no ambiente aquático e era uma bactéria. E todos os seres vivos, eles descenderam da evolução dessa bactéria, porque ela saiu do ambiente aquático para formar os animais que são autotróficos e para formar os seres vivos que são heterotróficos. Então está aí a nossa árvore genealógica, quando se fala aí da questão da evolução. Então, se fala de evolução, até metade do século XIX predominava a ideia do criacionismo. Então, de acordo com o criacionismo, as espécies foram criadas por um ato divino e se mantêm imutáveis até hoje. Então, na imagem que tem embaixo, né, tem ali Deus que está criando o homem. Que foi Deus que criou o homem e que foi Deus que criou o planeta e todas as outras coisas. Eu, como professor de ciências, eu não estou querendo aqui, de maneira nenhuma, desmerecer a sua crença e o que você acredita, mas eu tenho que passar o conteúdo de ciências. E falando de criacionismo, nós não podemos ficar bitolados a um único tipo de criacionismo. Nosso planeta é imenso. Então, quando se fala do criacionismo, eu vou falar sobre dois tipos de criacionismo que envolve aí o nosso planeta, principalmente aí a questão do Brasil. Tem um criacionismo que Deus criou todas as coisas, mas também tem a mitologia iorubá, que é para falar da África, porque nós somos descendentes de africanos. Aqui na minha pele tem DNA afro e tem a religião, né? Então, quando se fala da religião, tem a religião iorubá e ela tem o seu criacionismo, onde na religião iorubá, né, os orixás que criaram nossos planetas e as coisas que existem na nossa natureza. É um tipo de criacionismo também. Lá na Índia tem outro tipo, lá no Japão, na China, quando se fala de Buda, quando se fala de Ganesha, dos outros deuses. Então, o bom é que o nosso país, ele é um país laico, onde todas as religiões, elas são livres para cultuar. Infelizmente, existe a intolerância religiosa. Mas vamos fazer o seguinte, pega a sua intolerância religiosa, guarde para si e deixe as pessoas acreditarem naquilo que elas querem acreditar. Se uma pessoa chegar e dizer aqui, bota a imagem só para mim aqui, para eu mostrar aqui de novo o mapa de Pernambuco. Ok? Está aqui a imagem na câmera para mim? Está aqui, né? Bom, ó, vê só, aqui, ó. Se de repente eu quiser acreditar que esse mapa ele é sagrado, aí você vai chegar, não, ele não é sagrado não, porque a minha religião não diz isso não. Meu irmão, fica na tua. Tenha a tua fé para você, acredite no que você quiser. Deixa o outro acreditar naquilo que ele quer. É por isso que nós somos um Estado laico. Cada um tem o direito de cultuar aquilo que quer. Você não é obrigado a aceitar, mas é obrigado a respeitar. E isso aí é diante da lei. Se for com intolerância religiosa, vai acabar na cadeia, viu? É só um aviso do tio aqui. Então, bora continuar a nossa aula sobre evolução. Então, ainda em meados ali do século XIX, começa a ganhar ali uma força que é a teoria
evolucionista. Nesse contexto, as ideias de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, elas são as mais consistentes para explicar ali a evolução dos seres vivos. É quando vem aquela imagem que eu coloquei ali, ó, tem um macaco, né? Que ele andava sobre as 4 patas e de repente ele foi ficando ereto, e os humanos, eles foram evoluindo até chegar o ser humano, né? Ou seja, você também não é obrigado a acreditar nessa teoria, mas é uma teoria que existe na ciência. E isso cai em vestibular e você tem que saber. Você, acreditando ou não, vai ter que aprender. Bom, e aí quando se fala de evolução, tem aí essa imagem que eu acho muito interessante sobre a questão da evolução. Antes, né, existiam as girafas de pescoço curto e tinha a girafa que tinha o pescoço longo. E tem a imagem de uma pessoa que se chama Lamarck. O nome dele é Jean Baptiste de Lamarck. E tem Darwin, que é Charles Darwin. E eles têm teorias completamente diferentes. Então, durante muito tempo, Lamarck ele acreditava o seguinte: as girafas que tinham ali aquele pescoço pequeno, de tanto ela esticar o pescoço para alcançar as folhas, a musculatura dela esticava e a próxima geração, né, ela iria nascer com aquele pescoço longo. E daí eu pergunto a você: você tem um pai, tem uma mãe, o teu pai de repente pratica aquelas atividades físicas, tem o corpo todo torado, a tua mãe também, mas quando você nasce e vai crescendo, você tem ali outra coisa, de repente você pode ter um peso, está acima do peso. O que é isso? Não vai desfavorecer você, não deixe que ninguém chegue para você e diga que você é diferente, é a sua genética, né? Então, Lamarck acreditava que essas pessoas que desenvolviam iriam passar para as próximas gerações. E não era bem assim, porque aí chegou Charles Darwin e disse o seguinte, ó: aquela girafa que tinha pescoço longo, ela conseguia comer mais folhas do que as girafas que tinham pescoço pequeno. E se você ficar com fome, vai acontecer o quê? Infelizmente, o nosso país está de novo, né, com pessoas que estão passando fome, que é muito triste, né? Então, se você puder ajudar qualquer pessoa que chega na tua casa pedindo um alimento, vê lá qualquer coisa e dá para essa pessoa, que essa pessoa está precisando para não passar fome. Então, essa seleção natural que está acontecendo hoje em dia está me deixando muito angustiado. Mas na ciência, quando se fala dessa evolução de Charles Darwin, essa girafa, por ter o pescoço mais longo, ela conseguia se alimentar dessas folhas. E as girafas que têm o pescoço pequeno não conseguiam alcançar. E o que aconteceu com o tempo? Entraram em extinção, ficando apenas as girafas que têm o pescoço longo, porque o ambiente, de certa forma, ela selecionou aquele animal para poder sobreviver naquela determinada região. Então, Darwin, ele afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns que modificaram-se ao longo do tempo. Então, atualmente, a teoria do neodarwinismo explica justamente a evolução dos seres vivos. E aí ele surgiu no século XX e representa a união dos estudos de Darwin, principalmente a seleção natural, com as descobertas da genética. Vocês já ouviram falar de genética? Vocês vão estudar genética a partir aqui do 8º ano, do 9º ano e no ensino médio também. E vão falar sobre Gregor Mendel, que era um monge. E Gregor Mendel, ele começou a estudar a genética e as leis dessa genética, que a gente chama leis de Mendel, e as mutações. Então eu deixei ali uma imagem de Mendel, para uma imagem bem legal, que é uma caricatura. Mas vamos ver o que foi que Mendel ele fez. Nesse slide que está aí aparecendo, observem só. Ó, Mendel ele pegou ali ervilhas, né?
Ele pegou uma ervilha amarela e pegou uma ervilha verde. E ele disse que essa geração daí era a geração parental. E ele fez o que se chama de autocruzamento. Ele pegou o pólen de uma ervilha que estava ali na flor e colocou na outra flor, fazendo uma autofecundação. E gerou ali uma geração F1, né? Quando ele observou, todas as ervilhas nasceram amarelas. Aí ele, oxe, o que é que está acontecendo? Por que não nasceu a verde? Aí quando ele cruzou de novo essas ervilhas da geração F1, ele observou que de 4, uma era verde. Aí ele disse, não, existe aí uma probabilidade, né, dessa questão da genética. É por isso que você tem uma probabilidade de nascer com olhos azuis, uma probabilidade da questão do cabelo, que o cabelo é uma coisa linda, independente se ele seja liso, se ele seja crespo, o que ele for. Bora citar o nosso cabelo e deixar ele grande, deixar ele do jeito que a gente gosta. Mas Mendel, ele viu essa questão dessa probabilidade. E hoje em dia essa probabilidade da genética também estuda também a probabilidade de você adquirir doenças que vieram dos seus ancestrais. Bom, bora agora falar sobre registro fóssil. O fóssil é qualquer vestígio de organismos, né, muitos antigos, que foram ali preservados, né, com o passar dos anos, por meio aí de processos naturais. E aí a gente tem uma imagem de um fóssil, que é uma foto, né? Que aconteceu ali o quê? Uma mineralização e deixou aquela imagem daquele fóssil, né? De muitos anos atrás. Então, os estudos dos fósseis, ele permite reconstruir a imagem de uma espécie já desaparecida e contribui para o estudo da evolução dos seres vivos, a partir das análises entre semelhanças e diferenças entre as espécies, que pode-se concluir sobre o seu surgimento e o desaparecimento. Bora falar sobre a libélula. Quando eu falo sobre a libélula, há muito tempo atrás, ela era praticamente do tamanho de uma águia. Hoje em dia ela era bem pequenininha. Então aconteceu uma evolução, uma adaptação, uma mutação. E é por isso que os estudos dos fósseis, eles mostram a gente justamente a evolução dessas espécies. E quando se fala de evolução de espécies, eu posso falar sobre adaptação. A adaptação, ela corresponde ao ajustamento que todos os organismos eles vão apresentar em relação ao meio ambiente que vivem, principalmente quando se tem a questão da cadeia alimentar. Porque quando se fala de cadeia alimentar, tem os organismos, tem os seres vivos ali, os organismos, né, que são herbívoros, e tem os carnívoros, ou seja, presa e predador. Então a presa, ela começou a modificar, a se adaptar para poder sobreviver. Então ali a gente tem a imagem do camaleão que ele tem ali, certo? Ele se adapta, ele muda de cor para que o seu predador não consiga enxergá-lo. E quando se fala das adaptações, são características que são mantidas nas populações ou fixadas nas espécies ali, por seleção natural, porque tem uma importância relativa na sobrevivência e reprodução dos organismos. São exemplo aí de adaptação a camuflagem e o mimetismo, que são completamente diferentes, mas eu vou mostrar para vocês o que é a camuflagem e o mimetismo. Quando se fala de camuflagem e o mimetismo, o conceito ali de mimetismo e camuflagem são bastante confundidos. Entenda, a diferença entre eles é o seguinte, mimetismos. Os seres assemelham-se uns com os outros para obter alguma vantagem. Camuflagem. Os seres assemelham com o ambiente que vivem para esconderem de predadores ou surpreender as presas. Olha só a imagem desse anfíbio. Essa imagem do anfíbio, ele se adaptou como se ele tivesse olhos por trás.
né? Então, quando o predador ele observa esse anfíbio, ele pensa que o anfíbio está olhando para ele e, de certa forma, pode assustar e ele pode, com certeza, sair correndo. Ele nem está vendo o predador. Mas vamos passar. Bora agora falar sobre o mimetismo. O mimetismo, na realidade, são animais que vão se assemelhar em outros animais. Um exemplo bem simples é a cobra coral. Existe a cobra coral que tem veneno e a cobra coral que não tem veneno. E aí, elas vão se assemelhar, né, nessa questão do mimetismo, que ela vai imitar uma a outra, principalmente a cobra coral, que é falsa, né? Ela tem, quando você levanta ela, a sua parte ela é toda branca. A verdadeira, que é venenosa, ali os anéis, ele vai até a parte de baixo. Então, ela tem veneno. Então, a outra cobra coral, que não tem veneno, ela se assemelha à outra para justamente afastar ali os seus predadores. Olha essa imagem dessa camuflagem. Observa bem. Você consegue ver alguma coisa diferente aí? Se você olhar bem essa imagem, você vai ver que tem a árvore e que tem ali uma coruja que parece um tronco. Então, durante o dia, a coruja ela vai dormir. E quem vai passar por ali vai pensar que ela faz parte da árvore, porque ela está se camuflando. Então, quando ela se camufla, ela vai ficar livre dos seus predadores. E aí, quando se fala do mimetismo, que é uma característica adaptativa de animais ou plantas, de imitar outro organismo e assim obter vantagem, da mesma forma como ocorre na camuflagem. Na camuflagem, o objetivo principal do mimetismo é justamente a defesa contra os predadores. Agora, é lógico que cada um, né, vai se defender de uma forma. Bora agora falar sobre as mutações. Você vê logo aí a imagem de uma cobra com duas cabeças. A mutação ela vai corresponder a qualquer alteração do material genético de um organismo, que pode originar uma nova característica. E se essa nova característica oferecer alguma vantagem ao indivíduo, o alelo tende a ser preservado ali pela seleção natural. Então a gente tem vários tipos de mutação, não só em relação à questão dos animais, mas também nós, seres humanos, né? que a nossa espécie, que é um Homo sapiens, quando nasce ali os gêmeos siameses, que tem duas cabeças e consegue sobreviver. Bora agora falar sobre a deriva genética. A deriva genética, ela corresponde a um processo de mudança ao acaso das frequências alélicas de uma população. A deriva genética, quando eu estou falando de deriva genética, eu estou falando que altera a frequência alélica de uma população de modo aleatório. Ela não atrapalha ali, né? Não vai trabalhar para produzir ali adaptações. Então, nesse slide que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo várias joaninhas. Então, tem joaninhas que vão ter as pintinhas que são pretas, que é a população inicial. Então, de repente, uma joaninha, ela é arrastada por uma tempestade. Veja que essa joaninha ela não tem as pontinhas pretas. Essa joaninha que é arrastada pela tempestade, ela vai começar uma nova população de joaninhas que não tem ali as pintinhas pretas. Então é por isso, desculpa gente, eu acabei de derrotar, que coisa feia. Mas quando eu falo aqui de deriva genética, é justamente, né, quando uma espécie ela vai para outro ambiente e ali ela vai se multiplicar. Lógico, se não tiver predadores, né, para ela. Beleza? Bora agora falar sobre a seleção natural. A seleção natural é um dos mecanismos fundamentais da evolução. Através dela, os indivíduos mais adaptados a uma determinada condição, eles são selecionados. Assim, eles têm mais chance de sobreviver, se reproduzir e transmitir ali, suas características aos seus descendentes. Daí eu já tinha falado sobre esse exemplo, só que agora essa imagem está bem clara. Tem ali, a girafa com o pescoço curto, tentando se alimentar daquela folha que está meia dentro, que ela não vai conseguir pegar as outras folhas que estão lá no alto.
Mas a girafa que tem o pescoço longo, ela vai conseguir se alimentar daquela folha dali. E o que é que vai acontecer? A girafa que tem pescoço curto vai o quê? Passar fome, vai morrer. Esse exemplo de seleção natural está acontecendo agora e é com a nossa espécie. As pessoas estão desempregadas, as pessoas não têm dinheiro, estão passando fome e se tem fome, pode ter certeza que vai chegar uma época que vai acontecer desnutrição, o sistema de saúde vai entrar em colapso porque vai gerar outras doenças e muita gente vai morrer. Bom, eu falei para vocês sobre a questão da seleção natural, dos animais que estão ali se adaptando, né, a um ambiente, né, sobre neodarwinismo, sobre Lamarck, como é que o animal ele vai se camuflar para poder sobreviver. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? E me adiciona lá no Instagram, no Facebook, para a gente fazer uma live, vocês colocarem uma música e de repente a gente vê uma aula com música, dançar um passinho, ou dançar um brega, um funk, qualquer coisa. Eu também vou colocar a música que eu gosto. Eu vou respeitar as músicas de vocês e vocês a música também. A gente vai curtir as músicas de um momento e vai ser um momento agradável, onde nós iremos ter aula também. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do Educa PR.